Fala, família do Cangaço Eterno, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Elton Araújo e mais uma vez vou trazendo um vídeo aqui para o canal. Como de praxe, já vou pedindo para que você deixe o like neste vídeo. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva. Ative o sininho de notificações para não perder nada do que acontece por aqui. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bem pessoal, como vocês bem sabem, há algum tempo atrás eu fiz um vídeo sobre os 10 maiores cangaceiros da Era Lampiônica, embasado em alguns fatores que eu falei naquele vídeo passado, que foram coragem, duração de tempo em combate, status e relevância para a história, entre outros fatores. E hoje, mostrando a imparcialidade do canal, farei novamente um vídeo nesse tipo. E hoje mostrarei para vocês, sob a minha visão, Elton Araújo, os 10 maiores volantes da Era do Cangaço. Mais uma vez deixo claro que essa é uma opinião minha, embasada em estudos. Obviamente que haverá divergência nas opiniões e nas colocações de cada um dos personagens. Então eu gostaria de saber a opinião de vocês. Deixem aí no espaço destinado para comentários o seu top 10, a sua lista. Então vamos para o vídeo. Luiz Mariano da Cruz nasceu no dia 8 de dezembro de 1899, na Fazenda Cacimba, em São José do Belmonte, Pernambuco. Desde novo, sempre mostrou grande vigor no combate ao banditismo. Em 1922, quando o bando de Lampião atacou a cidade de Belmonte para dar cabo do coronel Luiz Gonzaga Gomes Ferraz, Luiz Mariano participou da resistência comandada pelo Sargento Senhorzinho Alencar. Luiz Mariano contava com apenas 22 anos nessa época. Sempre corajoso e disposto, logo se destacou. Antes dos nazarenos terem as suas próprias volantes, eles atuaram em algumas, e uma dessas foi a de Luiz Mariano. Por mais de uma década reprimiu o cangaço, se embrenhou nas caatingas fora de Pernambuco, sempre buscando dar cabo dos inimigos. Em sua vida militar, também foi delegado das cidades de Tabuna, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. Luiz Mariano, já como capitão reformado, morreu no dia 21 de maio de 1943, em um acidente automobilístico. Aos 42 anos de idade, o fato aconteceu na cidade de Pesqueira, Pernambuco. Manuel de Souza Ferraz, o Manuel Flor, nasceu no dia 20 de fevereiro de 1901, na fazenda Campo da Ema, município de Floresta, Pernambuco. Foi o segundo filho do casal João Flor e Angélica. Ainda criança, estudou ao lado de Virgulino Ferreira da Silva, que viria a se tornar o Lampião, sob os ensinos do professor Domingos Soriano Lopes Ferraz. Quis o destino que eles se tornariam grandes inimigos. Ao lado dos nazarenos, e em especial os seus irmãos Odilon e Euclides, sempre demonstrou coragem inabalável para combater Lampião e seus cangaceiros. Manuel Flor participou de incontáveis combates contra Lampião e seus cangaceiros. Em 1938 foi designado para comandar um contingente policial que combateria os fanáticos de Pau de Colher, nos sertões de Casa Nova, Bahia. Como tenente, ganhou grande destaque por suas atuações. Mas sua carreira militar não terminaria por aí. Seria ainda delegado regional em Limoeiro e Pesqueira, por 2 vezes, onde extinguiu o maior sindicato do crime daqueles tempos, conhecido como Sindicato da Morte. Ainda foi delegado regional em Garanhuns, Oricuri, Águas Belas, foi ainda delegado de polícia em Vitória de Santo Antão, Serra Talhada e Flores. Veio a falecer em Recife, em 19 de fevereiro de 1975. Arlindo Rocha nasceu em 23 de março de 1883. O bravo sertanejo foi delegado da cidade de Salgueiro, Pernambuco. Se destacou após dar fim aos cangaceiros Antônio Padre e Gavião. Logo foi promovido a tenente, e a sua volante foi uma das mais temidas do sertão nordestino. Arlindo Rocha participou de diversos combates contra os cangaceiros,
sendo uma pedra na alpercata de Lampião. Teria sido dele o tiro que culminou na morte do cangaceiro Sabino Gomes, o Sabino das Abóboras, um dos nomes mais respeitados por Lampião. Arlindo Rocha esteve presente no combate da Serra Grande, onde Lampião teve a sua maior vitória. Neste combate foi ferido com um disparo na mandíbula que quase custou a sua vida. As sequelas do incidente fez que os cangaceiros colocassem o apelido dele de Queixo de Prata. Porém, nenhuma adversidade colocou por baixo a vontade de Arlindo de combater os inimigos. Ele foi responsável por grandes baixas de números de cangaceiros. Arlindo Rocha faleceu em 1956. Apesar de algumas pessoas não colocarem João Bezerra como um grande membro das Forças Volantes, ao meu ver, ele não poderia ficar de fora dessa lista, tendo em vista que sob o seu comando, independente do que houve, morreu Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o cangaceiro mais perseguido de todos os tempos. João Bezerra da Silva nasceu em 24 de junho de 1898, em Afogados da Ingazeira, Pernambuco, curiosamente, no mesmo dia que Lampião. Sua vida militar ganhou destaque no estado de Alagoas, onde conseguiu as suas patentes. Participou de alguns combates com êxito, porém teve seu nome ligado a alguns supostos envolvimentos com cangaceiros, fato esse que não podemos comprovar. Em 28 de julho de 1938, João Bezerra, com o apoio do sargento Aniceto Rodrigues e do aspirante Chico Ferreira, comandou a emboscada que deu cabo da vida de Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. Ficou nacionalmente conhecido, fez um livro Como Dei Cabo de Lampião e veio a falecer em Garanhuns, no dia 4 de dezembro de 1970, aos 72 anos. Uma curiosidade sobre João Bezerra é que ele era maçom. O alagoano de Quebrangulo, José Lucena de Albuquerque, Maranhão, nasceu em 15 de maio de 1890. Ingressou na Polícia Militar de Alagoas em 1912. Em 1918, foi considerado aspirante, passando no mesmo ano a segundo-tenente, e em 1922 foi promovido a primeiro-tenente. Ele era o chefe da ação que deu cabo da vida do pai de Lampião, o senhor José Ferreira, que era inocente, diga-se de passagem. A partir daquele momento, José Lucena se tornaria o grande inimigo de Lampião. Sua ascensão na vida militar foi rápida. Chegou ao posto de capitão e em seguida de major. Sua articulação no comando das forças públicas alagoanas foi fundamental para o combate ao cangaceirismo, em especial para a morte de Lampião em Angicos. José Lucena foi o primeiro prefeito constituinte de Maceió, Alagoas, eleito no ano de 1953. Veio morrer em 1955, vítima de um ataque cardíaco. Euclides de Souza Ferraz, filho primogênito do casal João Flor e Angélica. Euclides, ainda muito jovem, tomou partido nas lutas de seu vilarejo contra os cangaceiros, ao lado principalmente de seus irmãos Manuel e Odilon Flor. Se tornou um ferrenho combatente a Lampião e seus cangaceiros. Sempre com honra, tinha uma dívida de sangue contra Lampião. Participou de diversos combates exaustivos contra os cangaceiros, onde inexplicavelmente conseguira sair com vida. A determinação dos nazarenos, e em especial dos irmãos Flor, era notada até mesmo por Lampião. Euclides, que nascera em 1 de março de 1897, veio a falecer no dia 7 de janeiro de 1968, aos 70 anos de idade, carregando sobre si o orgulho de sua terra. Teófane Ferraz Torres nasceu na cidade de Floresta, Pernambuco, em 24 de dezembro de 1894. Desde jovem dizia que ia entrar para a polícia e que prenderia o afamado cangaceiro Antônio Silvino, o Rifle de Ouro. Não poupou esforços
para cumprir o seu desejo. Saiu de Floresta e foi para Recife, onde iniciou a sua carreira militar. Sempre atuando com muita coragem e inteligência, logo Teófanes Ferraz Torres ganhou grande destaque dentro da polícia e de fato cumprira o que falava no passado. Foi ele que prendeu Antônio Silvino. Foi ferrenho combatente de Lampião. Entre 1926 e 1927, Teófanes Ferraz comandou a ação no estado de Pernambuco, que deu cabo e prendeu mais de 100 cangaceiros. A vida de Teófanes foi regada de lutas, envolvendo o banditismo e a própria política. Veio a falecer em 11 de setembro de 1933. Odilon Nogueira de Souza, ou simplesmente Odilon Flor. Era o terceiro filho homem do casal João Flor e Angélica. Desde cedo, junto com seus irmãos, tomou partido nas lutas dos habitantes de seu vilarejo contra Lampião e os cangaceiros. A coragem de Odilon beirava a loucura. Não media limites para enfrentar Lampião, Antônio Ferreira e Livino Ferreira, desde cedo, nas brigas que tiveram em Nazaré. Essa rivalidade se acirraria ainda mais após a morte do irmão jovem de Odilon, Ildefonso Flor, que foi executado pelo bando de Lampião. Naquele dia, Odilon jurava que iria até o fim da sua vida, se preciso, atrás de Lampião. Ingressou nas volantes, depois passou a comandar uma, sempre causando grandes baixas a Lampião e seus cabras. Sua perseguição era incansável. O próprio Lampião dizia que Odilon era perigosíssimo e talvez o mais corajoso entre todos. Em um dos combates na história cangaceira, Odilon teria pulado no meio das trincheiras para pegar Lampião a punhal. Depois que Lampião deixou as terras pernambucanas, seguindo para a Bahia, os nazarenos não desistiram e foram atrás. Porém, após grandes derrotas, vários voltaram. Porém, Odilon permaneceu. Uma de suas grandes frustrações de sua carreira foi não ter dado cabo do seu grande inimigo, Lampião. Foi injustiçado e não teve o merecido reconhecimento por parte da Força Pública do Estado da Bahia, da qual fazia parte a sua volante, tendo sido reformado apenas como segundo sargento da polícia do referido estado. Odilon Nogueira de Souza, Odilon Flor, nasceu no estado de Pernambuco no dia 12 de 1 de 1903 e faleceu na cidade de Itabuna, na Bahia, no dia 7 de 11 de 1950, vitimado por um câncer na garganta. Manuel de Souza Neto nasceu nas terras da antiga Fazenda Algodões, município de Floresta, Pernambuco, no dia 1 de novembro de 1901. Cresceu ao lado dos parentes, os nazarenistas, e ao lado deles se enganjaria numa luta ingrata, dura e heróica contra Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Em 1921 seguiu para Recife para ingressar na polícia. Em 1924, sob o comando do sargento Gino Bellarmino, Manuel Neto foi um dos policiais que mais se destacou, lutando sempre com bravura. Participou de diversos combates contra Lampião e seu bando, sempre mostrando muita coragem e dedicação. Lampião o apelidava de Mané Fumaça. Ele era sedento, não desistia nunca. Na Batalha da Serra Grande, mesmo ferido, levado no braço pelos companheiros, continuava a atirar, sem querer recuar. No massacre da família Gilo, não se acovardou como o capitão Muniz e desafiou o próprio chefe, pegando alguns bravos soldados e seguindo para Tapera, onde entrou num inferno de fogo de balas. Lampião contava com mais de 100 homens, e Manuel Neto, querendo ajudar aquela família, entrou naquele meio lutando com bravura. Porém, teve de recuar, tendo em vista o baixo número de comandados para lutar. Juntou os jovens nazarenos e seguiu para a Bahia, em busca de combater Lampião. Sua volante era temida e respeitada. Porém, no fogo da Maranduba, ele perdera diversos amigos e parentes em combate contra o bando de Lampião. Era mais uma grande derrota. Depois de Serra Grande, em Maranduba ele achava que teria a grande vingança, mas não foi dessa forma.
A carreira militar do Tenente Manuel Neto foi brilhante. O próprio Lampião reconhecia ele como um adversário admirável. Em 1948, devido ao quadro de saúde, foi afastado da área. Manuel Neto, em 1950, se tornaria prefeito da cidade de Bimirim. Ao término de seu bom mandato, passou a viver exclusivamente de sua aposentadoria. Nasceu pobre e morreu pobre. Nada deixou para sua família. Ele tinha 78 anos de idade quando veio a falecer no dia 3 de novembro de 1979, no Hospital do Derby, em Recife. Seu corpo foi levado e enterrado em Nazaré. Morreu solteiro. Quando se perguntava por que não se casava, respondia que era um homem de intrigas e que vivia sujeito a ser morto a qualquer momento, e assim fugia de casamento. Porém deixou pelo menos 2 filhos, com Otacília Gomes de Sá, Margarida Siqueira Campos e Manuel Gomes de Souza. E este foi o fim do Coronel Manuel Neto, um dos maiores combatentes de Lampião. José Osório de Farias, ou simplesmente Zé Rufino, nasceu no dia 20 de fevereiro de 1906, na cidade de São José do Belmonte, Pernambuco. No início, era conhecido como Zé de Rufina, em homenagem à sua mãe, Maria Rufina. Um admirador da música, era um grande sanfoneiro, respeitado na região. Homem inteligente, de olhar firme, teria chamado a atenção de Lampião, e segundo ele, o próprio Zé Rufino teria recusado alguns pedidos do rei do cangaço para que o mesmo entrasse em seu bando, algo que não agradou a Lampião. Mudou-se para terras baianas, e lá se tornou contratado das Forças Volantes. Sempre atuou com muita coragem e inteligência, e logo ganhou destaque. Se tornaria mais à frente o Tenente Zé Rufino. A sua volante era a mais temida de todo o sertão. E de fato não é para menos. Zé Rufino é considerado o maior matador de cangaceiros. Segundo o próprio, matou uma dezena deles. E ele mesmo citou alguns nomes, como Mariano, Pai Velho, Pavão, Zeppelin, Barra Nova, um dos Catingueiras, Azulão, Maria Dória, Canjica, Zabelê, Meia-Noite. Tomar cuidado para não confundir com o Meia-Noite 1, o Augusto Bagaço, que teve aqueles problemas com os irmãos de Lampião e que enfrentou sozinho mais de 100 homens, segundo consta na história. Zé Rufino sempre foi um terror para os cangaceiros. E Lampião pretendia dar um jeito em Zé Rufino. Zé Rufino não matou Lampião, mas matou um grande cangaceiro de expressão na história do cangaço, Curisco. O mesmo que já não estava mais como cangaceiro, estava paisano, fugindo, foi executado por Zé Rufino e sua volante. Nesse confronto, saiu ferida a cangaceira Dadá, cujo qual poupou sua vida. Neste caso, Zé Rufino teria executado Curisco, mesmo estando com os braços aleijados. Se tornou um homem conhecido e respeitado, cheio de posses. Os espólios dos combates o deixaram bem. Comprou fazendas e se tornou o Coronel Zé Rufino. Veio a falecer em Jeremoabo em 20 de fevereiro de 1969, aos 63 anos. Por incrível que pareça, na data de seu aniversário.